Estamos de volta com o último bloco do programa Direito da Gente. Hoje estamos falando sobre regime de bens no casamento. Eu recebo aqui no estúdio o Dr. Vitor Taroco, que é advogado na comarca de São João del Rei. E se você tem alguma dúvida sobre esse tema, regime de bens, entre em contato conosco pelo telefone 3372-3720 ou mande sua mensagem de texto ou WhatsApp para o número 9972-1640. Dr. Vitor, tem várias perguntas de telespectadores aqui. Vamos lá. Primeiro, a Deli do Centro. Obrigado, Deli, pela sua participação. Ela diz o seguinte: ela é casada há 35 anos com uma pessoa divorciada. Okay. E o divorciado tem filhos. Ela falou o regime de casamento? Não forneceu. Ela quer saber como é que fica a questão dos bens se houver uma separação. Primeiramente é muito difícil eu te falar isso porque você não informou qual é o regime que você adotou no seu casamento. Se ela é casada há tanto tempo, antigamente adotava-se o regime de comunhão de bens, né, onde um fica sendo dono de tudo que o outro tinha e que ainda virá a ter. Se for nesse caso, no caso de separação, é metade para cada um. A gente sempre fala com as pessoas que vão no escritório que a separação é um processo mais matemático aí, né, de se fazer, onde você faz a avaliação de tudo que o casal possui e divide para dois. Isso é mais válido ainda quando existe a comunhão de bens. Se for num caso de comunhão parcial, o fato dele ter sido divorciado e a senhora ter casado com ele novamente não vai alterar em praticamente nada aí num caso de uma divisão, dependendo do regime, novamente falando, que a senhora elegeu junto com ele quando se casaram novamente, né? Mas a senhora vai ser meeira aí no caso de herança e tudo mais, né? E no caso de separação, isso vai ser dividido igualmente entre a senhora e ele, né? Após a apuração de tudo que foi arrecadado pelo casal. Doutor Vitor, a Ana, ela não identificou o bairro, mas obrigado, Ana, pela sua participação. Ela quer saber o seguinte: no caso de união estável, quando se tratar de pensão, ela recebe na morte do parceiro? Eu acredito aqui que deva ser pensão por morte do INSS. Creio eu que sim. A pensão, hoje, ela já está mais difícil, né, de ser recebida. O INSS está pedindo uma comprovação da união estável por pelo menos 2 anos, né? Então, tem uma série de questões aí que foram modificadas pela nova legislação. Mas, se você entrar no site, na internet, no site da Previdência Social, você vai ver uma lista de documentos que o INSS exige para que seja concedida administrativamente essa pensão por morte. Mas a união estável dá sim o direito de pensão por morte, inclusive ao recebimento, inclusive de seguros aí de vida que possam existir e todos os direitos normais, como se a senhora casada fosse com o falecido. Doutor Vitor, a Marci, obrigado Marci pela sua participação, ela diz o seguinte: eu sou desquitada e queria o divórcio. É complicado? Me separei já há 21 anos. Não, é super simples, né? No caso, se a senhora já se separou há 21 anos, por óbvio, a senhora não tem filhos menores ainda, né, advindos desse relacionamento. Não havendo filhos menores, a senhora procurando um advogado, a senhora pode fazer esse divórcio em cartório, que fica pronto em 1 semana. Dependendo aí do trâmite, dos documentos que a senhora tiver, é coisa de 3 dias aí na pior das hipóteses. Então, o advogado faz a petição, encaminha ao cartório, o cartório chamará a senhora lá com o ex-companheiro, o ex-marido aí no caso, né? E vocês assinarão e já sairão de lá separados, divorciados, né? Inclusive, pela pergunta aqui, Marci, eu até peço licença ao doutor Vitor, porque às vezes eu não soube passar direito a pergunta, mas como ela está falando de ser desquitada, muito provavelmente ela fez aquilo que existia antigamente de separação judicial. Fez depois de 2 anos, aí tem que ver e faz o divórcio. Basta ir lá e converter o divórcio. Não tenha dúvida, não tenha Sem dúvida. problema algum. Bem mais tranquilo, bem mais tranquilo. Doutor Vitor, nós recebemos uma pergunta também de um telespectador que não quis se identificar, mas eu já agradeço a participação. Ela diz o seguinte: ela foi casada, ficou viúva e herdou 2 casas. Certo.
E atualmente ela vive com um companheiro. Ela herdou sozinha? Tinha mais filhos? Eu acredito que tenha herdado sozinha. Tá. E atualmente tem um companheiro. Ok. Ela quer saber se ela passar uma dessas casas agora para o nome dela, que acho que também está com problema de regularidade, se o companheiro vai participar ou não. Se ela não comprovar que esse bem adveio de um relacionamento antigo, né, e que foi adquirido por sucessão, que não se comunica e também na união estável, o que vai valer é a data do registro do imóvel no cartório de registro de imóveis. Então a senhora vai ter uma dificuldadezinha aí sim. Ou a senhora comprova isso de forma clara, que esse imóvel foi adquirido anteriormente a essa união, ou então que ele adveio de doação ou de sucessão hereditária. Se a senhora não fizer isso, a senhora vai correr o risco de ter que dividir com ele sim. Infelizmente. Ou felizmente. Né? Doutor Vitor, nós falamos aqui das 4 opções de regime de bens, que pode escolher esse, pode escolher aquele, e o senhor muito bem colocou que, atualmente, se as partes, os interessados, não escolherem um regime de bens, vai prevalecer o da comunhão parcial. Exatamente. Agora, eles precisam de um instrumento jurídico para poder escolher o regime de casamento. Sim. Que instrumento que é esse, doutor Vitor? Então, como eu disse anteriormente aqui no início, os dois terão que procurar um cartório ou um advogado. A gente aconselha sempre que procure o advogado para que ele possa explicar para as partes quais os regimes e quais as consequências da adoção desse regime no decorrer do casamento, né? E após isso, o advogado lavra uma escritura, né, um pacto antinupcial, que é levado ao cartório e registrado, né, para que ele tome a força erga omnes, né, contra todos que a gente fala, que ele se torne público, para que ele adquira a publicidade necessária e, posteriormente, possa ser levado ao cartório de registro de pessoas naturais, juntamente com um processo judicial, para que haja essa habilitação para o casamento. Então é necessário que essas pessoas façam esse pacto, isso caso elas não optem por casar com comunhão parcial de bens. Obrigatoriamente elas têm que ir a um cartório, registrar esse pacto antinupcial, para depois terem na sua certidão constando o regime de bens que foi eleito. Uma questão importante nisso aí é, por exemplo, então tá, eu vou casar, eu vou lá com a minha esposa e nós vamos eleger a separação de bens. Fomos lá, fizemos o pacto antinupcial. E aí fomos morar junto. E não fizemos o casamento. E resolvemos separar. Se esse pacto não for ratificado pelo casamento, ele perde a sua validade. Isso é importante a gente deixar claro, porque nós temos aí a questão da união estável. Hoje é possível você ir a um cartório e fazer uma declaração. É como se você fizesse um casamento aí, vamos dizer assim. Menos formal. Menos formal, elegendo inclusive o seu regime de bens. Você pode fazer um pacto de união estável onde você eleja a comunhão de bens ou a separação de bens, ou a comunhão parcial de bens, ou a mesma comunhão dos aquestros. Então isso pode ser feito, né? Mas a gente deixa bem claro que pacto antinupcial e pacto de convivência são duas coisas diferentes. Se você fez um pacto nupcial, antinupcial, que é antes do casamento, você fez o pacto e não casou, esse pacto ele perde a validade com o decurso do tempo. O da união estável já é o contrário. É exatamente para validar um regime eleito por ambos que será vigente durante o período da convivência. Ou seja, não basta, antigamente, né, fazer a coisa tipo, meio que no cartório. Assim. E aí, que regime de bens que vocês vão querer? Quero esse, quero aquele. Não é assim. Mudou tudo. Tem que fazer o pacto antinupcial, passar por um procedimento. E a gente tem que sempre lembrar que entra-se num casamento, né, desejando que ele dure eternamente. Então, faça a coisa direito, procure um advogado antes, se oriente. Antes você conversar com o seu cônjuge agora
e jogar as cartas na mesa e explicar tudo da forma correta, do que lá na frente você arrumar uma briga sem tamanho por conta do meu bem, seus bens, nossos bens. Mesmo porque antes de celebrar o casamento é meu bem, meu bem, meu bem. Depois meus bens, meus bens, meus bens. Fala isso direto. Exatamente isso, é exatamente isso. Né? Doutor Vitor, agora, apesar de serem 4 os regimes, a gente tem alguns bens que, Sim. independente de qual regime você estiver, eles não vão se comunicar. Que é essa palavra que a gente diz para não assim, não vai ser dividido em nada. Isso. Basicamente, que bens seriam esses? Bom, pois é, nós temos aí uma relação de bens aí, mas os principais são aqueles bens de utilização pessoal, né, os bens de uso próprio, os bens relativos ao exercício da profissão, né, livros, computador, estetoscópio do médico, né, tudo aquilo que o médico utiliza, o próprio dentista, as coisas do consultório, do dentista, no nosso caso, os livros, né, a própria estrutura ali do escritório. É claro que, dependendo da situação, se o escritório for um escritório muito grande, ele vai ser dividido. Se a clínica for muito grande, ela vai ser dividida. O sujeito, né, que tem, por exemplo, um prédio com clínica, com a clínica dele, claro, pode esquecer que vai dividir. Isso aí é bem individual mesmo, né? O salário não se comunica, né? Então tem alguns bens aí, principalmente esses, né, que não são passíveis dessa divisão, né? O principal é isso, porque às vezes a gente recebe alguns clientes, algumas coisas assim, e geralmente eles já estão meio mordidos e falam, não, eu quero que você arranque tudo que puder. Não funciona assim, gente. Uma separação não deve ser levada desse jeito, não pode ser levada desse jeito. Como eu disse, é um processo matemático. Apura-se o que foi adquirido por um e por outro e divide-se em partes iguais. Basicamente isso. Bom, doutor Vitor, nós chegamos no final do nosso programa. Tem várias perguntas aqui para fazer e vários telespectadores também participaram com a gente. Infelizmente, nós não vamos conseguir trazer as perguntas aqui. Eu já os agradeço pela atenção e eu queria deixar o espaço para o senhor deixar um recado. Opa! Bom, primeiramente eu queria agradecer novamente aqui a presença, mandar um beijo para os meus pais, para os meus filhos, para minha esposa, né, para minha mãe, para a empregada lá em casa agora que falou que é fã, que assiste sempre, Dona Ivone, e sempre orientar. Eu considero fundamental o casal que quer se casar procurar um advogado para fazer uma consulta, nem que seja simples, para perguntar quais são as possibilidades, né, o que pode ser feito, qual o regime que deve ser adotado, quais as precauções que devem ser tidas, o que um tem, o que o outro não tem, para que a vida transcorra de uma forma mais tranquila e que futuramente você não se estresse e tome, às vezes, ódio daquela pessoa que você elegeu para viver com você durante um bom tempo da sua vida. Então, a gente deseja felicidade a todos os casais aí e nos colocamos às ordens para o que for necessário. Bom, eu queria agradecer muito a sua participação aqui hoje, doutor Vitor. Hoje, especialmente, o doutor Vitor veio no esforço mesmo, né, doutor Vitor? Mas é sempre um prazer recebê-lo aqui e poder compartilhar de tanto conhecimento. Obrigado, muito obrigado. Bom, se você perdeu alguma parte desse programa ou deseja revê-lo, ele é reprisado todas as quintas-feiras, às 10h50 da manhã e às sextas-feiras, às 10 da noite. Semana que vem, a doutora Leidiane estará aqui abrilhantando o nosso querido programa. Muito obrigado pela sua audiência e sua paciência e até uma outra oportunidade.